Boa noite a todos. Tenhamos uma noite tranquila, pacífica e que seja bem proveitosa para todos nós. Que a gente possa, por alguns instantes, esquecer os problemas do mundo lá fora, nossas preocupações, nossa agitação, nossas responsabilidades, tudo agora fica da porta do centro para fora. A partir de agora, nós vamos focar somente no estudo da noite de hoje. Que a gente possa compreender os detalhes das passagens evangélicas, as abordagens que Emmanuel faz com maestria, que possamos de verdade compreender a fundo e modificar nossas posturas a partir daí, pois sabemos o quanto ainda somos errôneos, quanto somos ingênuos em alguns entendimentos e afirmações, e que a gente possa, junto a esse estudo, ir amadurecendo o nosso intelecto e principalmente amadurecendo os nossos sentimentos. Que Deus nos inspire, nos ampare, nos guie, nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Nós já estamos no capítulo 23, do livro Pão Nosso, de Emmanuel, e hoje nós vamos começar com uma fala de Paulo, que está na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Lembrando que as epístolas de Paulo nada mais são do que as cartas que ele enviou para as igrejas fundadas por ele. E a maioria das cartas aconteceram quando ele estava preso, quando estava em asilo. Então é uma forma de se comunicar com as igrejas tão distantes. E essas cartas eram tão formosas, tão perfeitas, um verdadeiro legado que se constituiu uma das partes mais importantes do nosso Evangelho. Então, essa segunda epístola aos Tessalonicenses fala assim: e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, ou seja, que sejamos apartados de pessoas dissolutas e más, porque a fé não é de todos. Muitos, no caso ali específico, muitos estavam aderindo à igreja do caminho, a igreja recém-formada, e alguns elementos não tinham cabedal suficiente para participarem dela. Eram pessoas, como ali dito, dissolutas e más, e não condiz com o cristianismo, que fala sempre de amor e de paz, de autenticidade, de fraternidade. Como que uma pessoa má vai lidar com isso? Vai tentar embutir, logicamente, o seu pensamento ali. Consequentemente, iria deturpar os ensinamentos do Cristo. Então, ele recomendava: olha, fica esperto com esse povo, porque há de ter uma separação. Isso acontece nos dias atuais em todas as casas também, seja espírita, seja católica, seja qualquer lugar, que é inerente ao ser humano. E como que a gente nota se uma pessoa realmente está inclinada ao cristianismo ou não? É muito simples. Pelos seus atos, pelas suas palavras. É muito fácil compreender. E usando aquela máxima do Cristo, que a árvore boa não dá maus frutos e vice-versa, A árvore má não dá bons frutos. Se uma pessoa é
ignorante, destrata os outros, não trata com cordialidade, é extremamente arrogante, como que daí vai se dar boa coisa? Lógico que todo mundo tem o seu lado positivo, tem o seu lado bom. E todo mundo, como nós, que nos julgamos cristãos, temos também o nosso lado negativo, que bem conhecemos, mas que a gente tenta o quê? Aos poucos ir extirpando. Aos poucos você vai deixando de lado aquela forma de pensar errônea, aquele jeito de agir que ainda é encalacrado em alguns costumes não muito bons, e a gente vai tentando mudar. Aliás, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo quê? A cada dia. Justamente pelo esforço em superar suas más tendências, né? Então, isso quer dizer que todos nós temos más tendências, todos nós temos os nossos embaraços para serem, né, desatados. Mas isso é uma guerra particular de cada um de nós, né? Agora, se pôr o peso, colocarmos ali na balança para medir, logicamente o lado que tem que pender é o lado do bem. Sabemos que nós temos um lado a ser corrigido. Todo mundo que está encarnado aqui, todos. Se não fosse, não estariam aqui. E raríssimos estão aqui em missão. Raríssimos, né? Então, e nesses núcleos infiltram-se pessoas que têm más tendências, infiltram-se. Às vezes nem tanto por maldade, às vezes por vaidade mesmo, por orgulho, tentam impor uma coisa que não é real, foge, né, do que a doutrina recomenda. E aí tem que haver a precaução. Por isso tem que ter disciplina. Mas para se ter disciplina tem que ter entendimento, compreensão. Para você entender alguma coisa, tem que estudar, tem que participar, tem que ler, tem que saber. A partir do momento que você sabe, puxa, tudo fica mais fácil. Quando a gente fala, por exemplo, as coisas básicas assim, para uma pessoa iniciante, você é um espírito, a pessoa já assusta, eu sou espírito? Claro, é só uma nomenclatura. O que é a parte não material do ser? Espírito, alma, o nome que você der. A parte pensante, princípio inteligente, né? Então, nós somos espíritos e que estamos momentaneamente habitando um corpo perecível, um corpo de carne, que é um grande limitador das nossas potências. Isso é bom frisar, que nosso corpo é um limitador. O que é limitador? Nós temos muito mais condições de ser, fazer, pensar, agir do que o nosso corpo nos proporciona. Olha, e isso já demonstra que estar encarnado é um peso, é um obstáculo. Se estar encarnado é um obstáculo, nós temos que superar os obstáculos. Então, o fato de estarmos reencarnados já quer dizer que nós estamos nos superando, nos aperfeiçoando. Todo mundo. Todo mundo. Imagina uma pessoa que tem tudo, absolutamente tudo. O grau de adiantamento desse indivíduo, ele é diminuído, justamente porque tem sempre alguém para fazer aquilo que lhe competiria fazer. Então fica tudo fácil, né? Agora, aquela pessoa que não tem nada, que tem que se superar, que tem que aprender, tem que correr atrás, que tem que fazer para se alimentar e para sustentar os seus, está em constante trabalho de evolução, de disciplina, de abnegação,
resignação, de desprendimento para com o próximo, e por aí vai afora. Mas, como nós todos somos devedores, somos pessoas que estamos ainda em processo de evolução, existem aqueles que não têm as tendências mais puras bem desenvolvidas. E aí, o que acontece? Vamos supor assim, vamos classificar num jeito bem facinho de entender. Se você é 70% mal e 30% bem, qual que prevalece? Embora exista a parte boa. Se você é 80% mal e 20% boa, uma boa pessoa, qual que vai prevalecer mais? Se você é meio, 50%, 50%. Mas se é 70% uma pessoa boa, mas 30% você tem os seus... Viu? É isso que nós temos que estar bem cientes. Não é porque o indivíduo está numa posição, às vezes, superior, que ele é melhor. Não é porque o indivíduo é um orador espírita, é um presidente de um centro espírita, é um passista, que ele seja melhor do que aquela pessoa mais simples. Isso não quer dizer absolutamente nada. Nada, nada, nada. O que realmente demonstra o que nós somos é a nossa essência. É aquilo que você faz, é aquilo que você emite. Se você emite mais más vibrações do que boas vibrações, qual que é o que está pendendo mais na balança? As más. Se o seu pensamento diário é sempre mais pacífico, tranquilo, salutar, é sinal que você está com essa área mais bem desenvolvida. Ok? Então vamos ver, nesse texto, o que Emmanuel fala sobre essa passagem dessa epístola. Dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor, ou seja, o serviço de evangelização, estivesse isento dos homens maus e dissolutos, ou seja, que naquele núcleo não tivesse pessoas desse nível, justificando o apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Bem, aqui já tem uma coisa bem interessante. A fé não é de todos. Quer dizer que nem todos os indivíduos têm fé. Então vamos entender. Porque se você pegar até uma pessoa, se tivesse um parâmetro, uma pessoa má, e perguntasse para ela assim, mais má do que boa, não existe pessoa totalmente mais má do que boa, perguntasse para ela, você tem fé? Ela ia responder o quê? Lógico que eu tenho fé. Então vamos entender o que é fé. O que a gente já falou tanto sobre esse tema, O que é fé? É você ter plena e absoluta certeza daquilo. Compreender fielmente, sabendo que qualquer coisa que acontecer, você sabe o que vai se desenrolar. Vamos traduzir de uma forma mais compreensível. Por exemplo, eu estou com uma doença terminal, uma doença grave, uma doença terminal e que não tem cura. Perfeito? Não tem uma doença que não tem cura. Aí, alguém me pergunta, você tem fé? Eu respondo, sim, eu tenho fé de que vou melhorar. Mas eu sei que eu vou melhorar. Mas como se a doença é terminal? Porque eu compreendo que a vida, ela não termina no túmulo, é apenas uma passagem. Então, nesse período que eu estou vivenciando essa provação,
isso vai passar, porque eu sei que a vida continua no plano espiritual. Morre-se a matéria, o corpo físico, o corpo espiritual volta para onde veio. E quando ele retornar, vai retornar sem, logicamente, as mazelas que o corpo físico tinha. Então, você sabendo disso, você pode afirmar: eu tenho fé que amanhã será outro dia e que isso vai passar, mesmo sabendo que a doença não vai ter cura nesta vida física, mas ela vai passar. Agora, imagine o seguinte: a pessoa desconhece que a vida continua depois da morte, tá? Desconhece. Para ela, vamos supor que a vida termina com a vida biológica. Acabou a vida biológica, desapareceu. É o que o materialismo diz, né? Acabou a vida, acabou tudo. Tudo que você fez já era. Virou nem pó, virou nada. Muito bem. Então, essa pessoa que tem essa forma de pensar e fala assim: eu tenho fé que eu vou curar. Mas a doença é terminal. Ele falou sabendo o que vai acontecer ou deu um chute? Ou seja, aquilo que ele está afirmando é simplesmente um positivismo sem embasamento. Então, quando você desconhece, você não pode afirmar que tem fé. Eu tenho fé que Deus é bom. Uma coisa básica, né? Tudo bem. Aí essa pessoa, na primeira coisa que acontece errado na sua vida, fala assim: Deus é injusto, isso acontece comigo, por que não acontece com outros? Tudo acontece, tudo que tem que acontecer errado acontece comigo. Então, aquela visão, ou aquelas palavras jogadas ao ar, de que Deus era bom, na realidade, são palavras sem sentido. É uma fé sem razão. Mas quando você raciocina o seguinte: tudo que acontece na minha vida concorre para o meu bem, afinal, Deus é justo e bom. Então, se eu estou, por exemplo, passando uma enfermidade, tem um porquê. Se hoje eu fui, por exemplo, abandonado pelos meus, tem um porquê. Tudo tem um motivo. E tudo passa. E tudo vai concorrer para quê? Para a minha melhoria, para o meu avanço. Então, sabendo que na nossa existência física tudo passa, momento ruim, momento bom, saúde, beleza, tudo passa. Mas fica uma coisa: o espírito, o ser, a parte pensante, a parte imortal. E essa é que compreende que, mesmo a vida física sendo extirpada, a gente retorna para a pátria espiritual com toda a bagagem de conhecimento que a gente vivenciou no plano físico. Então, perdemos alguma coisa? Aquelas dificuldades que tanto nos maltrataram, não fez com que nós nos tornássemos mais fortes, que nós nos tornássemos mais inteligentes para superar aqueles obstáculos, aquelas situações. Então, se nós nos tornamos mais fortes, mais inteligentes, mais ágeis, mais trabalhadores, como que a gente pode afirmar que Deus não é bom? Então, a gente vê nas adversidades o que? Não a punição, mas sim uma chance de subirmos. Notem uma coisa: os primeiros cristãos tiveram vida fácil?
Imagina se eles tivessem vida fácil. Não, agora é o seguinte, quem se converter, né, ao cristianismo vai morar nos palácios, vai ter vários escravos, vai ter uma vida de mordomia, não vai precisar trabalhar, vai ter todo o suporte, vai ter o céu, o reino dos céus aqui na terra. Condiz? Não é destoante um negócio desse? Porque não é a vida física que é o importante. Isso aqui é instrumento. Aonde nós estamos é instrumento. Nosso mundo é oficina, é o hospital, é a escola. Nosso mundo é tudo isso, menos paraíso. Apesar que Deus caprichou para nós. Caprichou bem, né? Mas isso aqui é a escola de desenvolvimento. Nosso corpo é uma máquina perfeita, uma maravilha? É uma máquina inimaginável, a perfeição disso aqui. Porém, tem prazo de validade. E às vezes o prazo de validade é curto. O que é um século? Para passar de um século é complicado, né? Um só. Complicado. Pois é um prazo bem curto. Por quê? Tem que ser assim. Voltando lá. Através das palavras de Paulo, percebe-se-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante. Paulo já previa isso lá nos primórdios. E o que aconteceu posteriormente na Idade Média? Aliás, nem antes da Idade Média, se apossaram da igreja, do caminho. E embutiram nela um monte de coisa que não existia. Né? Quem quiser saber bem sobre a história do cristianismo, leia um livro muito chato de ler. É ruim de ler, eu já li. Você chegar até metade do livro é um parto. É ruim, difícil. Mas a partir dali o livro é muito bom. Chama-se Esquina de Pedra. Esquina de Pedra, ele fala justamente essa transição do nascedouro ali do cristianismo, primeiro século, segundo século, até os dias finais da Igreja do Caminho, quando os últimos mártires do cristianismo são sacrificados, os 40 últimos mártires do cristianismo são sacrificados. A partir dali já não vai existir mais a perseguição aos cristãos. Mas o que vai acontecer? Roma passa a dominar a igreja. E aí já tem uma história mais longa, né? Não vem ao caso. Então, se vocês tiverem paciência, sabe por que o livro eu falo que é difícil de ler? Porque são 40 protagonistas. Imagina eles apresentarem os 40, falar quem que é cada um, de onde veio, vai para o segundo, vai para o terceiro, apresenta todos eles. Então, essa parte é mais difícil de ler do livro. Depois, quando a história engrena, beleza. Mas eu vi, por exemplo, nesse livro, um dos atos de maldade mais cruéis que o ser humano poderia... Aliás, o ser humano se supera, né? Na quesito maldade. Mas tem um tipo de morte lá que era assim, bem dolorosa, mas muito dolorosa. Eles atavam a pessoa a um poste na areia, na praia, ali junto aos rochedos. Quando a maré começava a subir, os caranguejos chegavam, não precisa nem falar o resto, né? E, bom, então o ser humano ele tem essa maldade, não sei de onde que vem. Eu acho que é mais inveja, né? Inveja do outro, do que o outro tem, do que o outro faz. Então essa inveja promove esses atos translocados.
sei. É uma doença meio estranha, difícil de entender. Maldade é uma coisa difícil de entender, bem difícil. Através das palavras de Paulo, percebe-se a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízos e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. Bom, o próprio Cristo, ele teve dificuldades com relação a isso? Foi tentado muitas vezes? O pessoal lá do Sinédrio pôs ele à prova com perguntas. E como que ele se saiu? De uma forma simples. Porque o amor, a bondade, na realidade, é de uma simplicidade assim grandiosa. Diz uma fala do Cristo que seja uma coisa assim monumental, um conhecimento fabuloso, uma coisa jamais imaginada. Não. Ele falou o quê? Amor, perdão, caridade, procedimentos para com o próximo, lições de vida no cotidiano, lições de amor, de fraternidade. Era isso. Mas nós que somos infinitamente inferiores, a gente quer que métodos, leis, disciplinas que a nossa mente consegue formular sem muito embasamento, ou seja, a gente complica a nossa própria vida, né? A gente complica. Qual o significado, qual a vantagem, o que uma pessoa leva, o que ela ganha em fazer o mal? O que ela ganha? Eu não gosto de você, eu vou acabar com a sua vida, por exemplo. Tá, o que eu vou ganhar com isso? Então não é mais inveja do que você tem. A inveja que eu utilizo a violência para poder, entre aspas, vingar-me do que você é. Pois é. Seria inflar cada vez mais o orgulho? São duas chagas, né? O orgulho é a maior chaga, mas não sei se a palavra chaga é ideal, porque o orgulho é uma coisa que todo mundo tem, é uma coisa natural, todo mundo tem. Isso aí vem lá dos primórdios, né? O orgulho nada mais é do que o instinto de sobrevivência que foi se aperfeiçoando até chegar na condição hominal que nós estamos e transformar-se, né, nisso que nós chamamos de orgulho, que tem muito distinto, porque você quer. Eu tenho inveja do que você é. Quer dizer, eu estou pensando em mim. Se eu estou pensando em mim, eu estou vendo o meu mundo, em primeiro lugar. Se eu estou vendo o meu mundo, é mais ou menos que eu quero que o meu mundo seja perfeito. Eu quero nele estar bem. E o que faz o instinto de preservação? É isso. Basicamente, o orgulho é o nosso instinto um pouco mais desenvolvido, mas com um grau aí de violência que trazemos também no nosso primitivismo. Né? A pessoa evoluída, ela não vai fazer o uso da violência. Mas se você tem ímpetos de violência, pisa no freio, repensa suas atitudes, porque tem muita coisa aí para ser modificada. Uma pessoa boa, ou que tenta ser boa, se ela comete um ato de violência, ela nunca mais esquece. Ela nunca mais esquece. Porque ela ia ficar gravado na consciência e isso vai ter repercussão. Vai ter uma gravíssima repercussão.
Quanto mais evoluído ser, qualquer ato que gera alguma coisa que vá prejudicar o outro, vai lhe trazer um estado consciencial complicado, que vai lhe atormentar bem. Agora, aqueles que são violentos por si só, não têm a consciência bem desenvolvida, então é disso que eles estão, que Emmanuel está nos alertando. O grande convertido, em poucas palavras, gravou a advertência de valor infinito, porque, em verdade, a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. Então, falando do indivíduo, do ser, e não da comunidade inteira. Por exemplo, eu estou indo no Centro Espírita Vinho do Senhor, lá é tão bonito, né? Tão harmonioso, as cadeiras aconchegantes, o ambiente bem tranquilo, tudo limpinho, a ventilação é boa, a água não falta, a limpeza não falta. São coisas exteriores. Mas se nós não passássemos aqui boas lições, boas recomendações, boas instruções, de que valeria? Se a gente não fosse capaz de trazer uma lágrima sequer de conforto, de reconhecimento, de alegria àqueles que viessem a essa casa, que valor teria? Se a gente não tocasse o coração de ninguém, se as nossas palavras ressoassem sem repousar no entendimento do coração das pessoas, de que valeria? Então, vale aquilo que nós podemos fazer uns pelos outros, e as coisas exteriores a gente não deve dar tanta importância como a gente dá. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Qualquer um pode falar que é cristão. Qualquer lugar, qual a religião? Eu sou cristão. Não importa se é católico, adventista, não importa. Sou cristão. Bem, falar é fácil. Mas você age como um verdadeiro cristão? Quem é que age? A gente tenta. A gente tenta. Então, qual que é a maior característica do espírita? É superar suas más tendências. O esforço em superar as más tendências. Porque más tendências, todos nós ainda carregamos. Não nasceu asinha aqui de anjinho. Nasceu? Não. Então tem mais tendências. Só pelo fato da gente estar nesse Brasil, boa coisa a gente não foi ainda bem. O que me assusta muito é uma fala do Chico, sabe? Que falava assim, né? Que nosso planeta é um planeta prisão. Prisão escola. Né? Você está aprisionado aqui, você não pode sair daqui e ir para aprender. Quem vive na prisão são maus elementos. E se nós estamos nessa prisão terra, é porque coisa boa a gente não é. Mas eu sou tão bonzinho, faço mal para ninguém. Tudo bem, ótimo. Já aprendeu bastante lições. Graças a essa escola. Graças a essa escola. Um dia nós vamos nos formar. Se Deus quiser, nós vamos nos formar.
Ou então a escola cai aos pedaços e tem que ir para outra, né? Tanto repetente que não vão ser. Mas não vão ser. Sabe por que não vão ser? Porque Deus é perfeito. Ele não faria nada que não fosse perfeito. Se a gente compreendesse isso, nós não temos solução, né? Aquele indivíduo não tem solução. A gente estaria dando um atestado de que Deus é imperfeito. O próprio Cristo afiançou quando ele diz: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderão. Poxa, tem gente ruim nesse mundo para danar, né? Tem muita gente ruim. Nenhuma dessas vão se perder? Nenhuma dessas vão se perder. Quer dizer que as leis que nos regem têm seus mecanismos para modificar todo mundo. Então, quer a gente queira, quer a gente não queira, nós vamos todos ascender. Todos nós. Uns bem lentamente, outros bem rapidamente. Vai depender, logicamente, do livre-arbítrio de cada um. Vamos terminar então? Muita gente deve assenhorear-se dela como se fora mera letra de câmbio, enquanto que inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam, precipitados, qual se fora borboleta erradia. Esquecem-se, porém, de que se as necessidades materiais do povo reclamam um esforço pessoal diário, é uma das coisas que mais faz a gente evoluir, é isso aqui, ó. As necessidades materiais do corpo reclamam um esforço pessoal diário. Quer dizer que todo dia nós temos que nos esforçar para manter nosso corpo limpo, sadio, alimentado, higienizado. Tudo é um trabalho que fazemos por nós mesmos. Só esse fato já é um grande avanço. Esquece-se, porém, de que as necessidades materiais do corpo reclamam o esforço pessoal diário. As necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Expectação o quê? Pela espera, né? Sem agir. Pela ociosidade. Ou seja, quando a gente tem um mínimo esforço, espera a máxima recompensa. Expectação inoperante. Então, a vida é feita para agirmos. E quanto mais a gente age, mais a gente melhora. Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram para adquirir. Trabalho, porfiar, não sei o que é. Confesso a minha ignorância. Porfiar. E sofreram. Quer dizer, passaram por dificuldades extremas para adquirir o quê? A fé viva. Então veja que as dificuldades, obstáculos, tudo que nós passamos nessa vida aqui, concorre para o nosso avanço. Então, está ruim hoje? Agradece. Podia estar bem pior. Está ruim hoje? Agradece. Porque isso te faz sair da inércia. Está ruim hoje? Agradece. Porque você vai desenvolver o seu raciocínio, a tua vontade, para tentar livrar-se dessa dor, livrar-se desse mal. E nisso nós avançamos. Então, os avanços, tanto nos reinos inferiores, quanto no reino nominal que nós estamos habitando, se faz com muito esforço, muita superação e aprendizagem constante. Beleza? Terminamos? Porfiaram aqui, de acordo, disputaram, pleitearam, lutaram,
Reter a terrível constitui a realização divina dos que trabalharam. Pleitearam, lutaram e sofreram pela vontade de Deus. Pleiteado. Melhorou um pouquinho a palavra, né? Melhorou um pouquinho, mas pleitear quer dizer. Puxa vida, eu estou ruim de sinônimos hoje. É porque a gente não está lendo aqui. Pois é. Ele vai querer buscar, né? Pleitear. Pedir. A palavra, sabe quando a palavra está aqui, eu não consigo falar? A palavra está aqui na ponta da língua, eu não consigo falar. Pleitear é solicitar. É, coisa parecida com isso. É, tem vários. Muito bem. Então, quer dizer, é uma ação, né? É uma ação. O que mais que a gente pode falar sobre esse capítulo? Qual que era o tema mesmo? Você está com o livro aberto? O título era? Não é de todos. Não é de todos. Então, a fé Não é para qualquer um. não é para qualquer um. Mas todos podem ter. A vida vai ter mecanismos para modificar todo mundo. O ruim, o ocioso, o preguiçoso, o invejoso, o orgulhoso, o maldoso. Todo mundo vai ser consertado. O duro disso tudo de saber isso tudo aqui, que quem conserta a maioria desses problemas chama-se dor. Eu comecei a ler hoje, falou de leitura, a gente está lendo um pouco, né? Comecei a ler hoje o livro Relicário de Luz. Não tinha ouvido falar. Espíritos Diversos, né? Foi psicografado em 1962, 71º livro de Chico Xavier. Viu? Já decorei. E num dos primeiros capítulos lá do livro fala sobre a dor. A dor que não nos abandona é a nossa companheira fiel. Ela nos vai levar na porta, entre aspas, do céu. Ou seja, só vai nos abandonar quando todas as nossas imperfeições estiverem buriladas. Porque ela é realmente aquela que nos impulsiona. Que coisa! Hoje eu estou lendo um livro que eu desconheci, que fala sobre a dor. Logo no começo. Eu lembro que a primeira palestra que eu assisti, em 1986, faz um tempinho, né? A primeira palestra que eu assisti, o tema da palestra era a dor. Então, essa palavrinha, que eu não gosto, literalmente, ninguém gosta de dor, né? Ela persegue em toda essa trajetória na doutrina espírita. Porque você falar de dor para quem está sofrendo parece uma falta de misericórdia, né? Uma falta de empatia. Você fala, nossa, você está sofrendo? É para o seu bem. Não dá para usar esse argumento. A gente tem que usar esse argumento quando nós estamos aqui estudando sobre isso. Quando vamos acudir uma pessoa, a gente tem que falar o quê? Trazer a pessoa para cima, não empurrar ela para baixo. Tem muita gente que usa esse argumento, é falta de empatia e falta de amor. Fala assim, lei de causa e efeito. Fez lá no passado, está pagando agora. Tá. O que você ajudou o outro? Você ajudou no quê? Não ajudou em nada. Você falar uma coisa dessa, consolou? Não consolou, não. Você falar uma mentira? Não falou uma mentira, mas faltou empatia. Nem todas as verdades você vai dizer a todo instante. Você vai falar aquilo que realmente vai ser útil naquele momento. Então, se é um momento que você tem que reconfortar a pessoa, você vai falar de paz. O alívio chegará. Deus não vai medir esforços em dar os elementos suficientes para você sair dessa condição. E nós vamos ajudar. Nós aqui encarnados.
encarnados, com as nossas preces, com as nossas possibilidades, com as nossas influências. E muitas vezes o que uma pessoa está passando, que procura um centro, não é nada espiritual. Às vezes é uma doença. Então, se você conhece um pouquinho, você tem um certo entendimento, você já vai sacar, o seu problema não tem nada a ver com o espiritual, o seu problema é físico. Aí você conhece um médico, uma pessoa que é voluntária, ela vai dizer, vou te recomendar para essa tal pessoa. E ela vai te atender. E essa pessoa, logicamente, envolvida com a doutrina, né, envolvida com a fraternidade, vai compreender, vai atender e vai ajudar também. Por isso que nós não vivemos sós, a gente tem que utilizar uns dos outros. A espiritualidade trabalha, né? Trabalha com as pessoas, nós somos pessoas. Tudo vai. E a gente tem que trabalhar com o próximo. Eu vou falar uma coisa para você, eu não tenho vergonha não. Por exemplo, eu sei que a Renata trabalha, por exemplo, na vigilância sanitária. Se alguém tiver algum problema nessa questão, eu vou recomendar, Renata, a pessoa está passando por isso, você pode ajudar? Você não ajudaria? A Laísa mesmo, ela trabalhava de fiscal na prefeitura. Quantas vezes eu pedi favor para ela? Precisava de uma coisa, de outra? Ajudou? Ajudou. É coisa espiritual? Não é, mas nós estamos todos envolvidos. Até porque na hora da dor, independente, né, se for física ou o que for, a gente ainda, na ignorância nossa, a gente perde o raciocínio, né? A gente não consegue pensar, né, discernir com sensatez. Por exemplo, você tem um problema na justiça. Você não está acostumado de maneira alguma com questões judiciais. Aí você conhece uma pessoa, amigo, né, parente, que é um advogado, que pode, envolvido na doutrina, que pode ajudar tal pessoa. Isso é caridade. Quantas coisas a gente pediu? Pois é. Ana Cláudia, quantas vezes nós pedimos para ajudar nossos amigos? Pois é. Aqui do centro, né? Então não é só a questão espiritual, é a questão do amor. O que os primeiros cristãos faziam quando abriram a Igreja do Caminho? Atendiam todo mundo que estava ali, abandonado, era velho, que era posto para fora de casa, eram crianças órfãs, era de tudo. O que o mundo relegava, eles trouxeram para dentro da igreja e alimentaram, trabalharam por elas, trabalharam com manutenção da vida biológica, não tem nada de espiritual. Primeiro, deu condições da pessoa estar plena, depois a evangelização. Vai tentar evangelizar alguém que está com a barriga vazia, para você ver se consegue, nem te ouve. Então a caridade precisa que você tenha uma certa compreensão, compreender o próximo. Para você compreender o próximo, tem que sair do seu mundo, do seu ego, e entrar na vida do outro, colocar-se no lugar do outro. O que ele está passando? Nossa, se eu estivesse na pele dele, como que eu resolveria isso? O que eu precisaria? Eu precisaria disso, disso, disso. E você se mobiliza para amar. Agora você vai atender alguém e fala assim: você está passando por isso porque você fez isso na vida passada, isso é problema de karma, isso é problema de reajuste. E pronto. Isso é caridade? É a mesma coisa. Eu falo isso por nós mesmos, que antes da gente conhecer a doutrina espírita, a gente achava que uma pessoa que tivesse depressiva era frescura ou falta de fazia. Não é isso. Ali tem um processo, alguma
não leve ao pé da letra o que eu vou falar. Né? Literalmente. A depressão, geralmente, ela vem de culpas pretéritas, coisas de outras existências. Então, isso aí é uma doença do espírito, não é uma doença física. Tem suas repercussões no físico? Tem, o espírito influencia a matéria, sabemos disso. Mas a causa vem de outras. Então, só tem um jeito, na minha concepção, no meu entendimento, de você livrar-se disso. Se você tem um débito passado e você não lembra dele, mas isso está ali no seu subconsciente. Tá, você sabe que tem um débito. Esse débito pesa para cá, para baixo. Como que eu faço para equilibrar? O mal que você fez, você tem que compensar com o bem que você faz. Então, compensa com o bem para a balança equilibrar. Você conseguir resolver. O que acontece? Está em desequilíbrio. Está em desequilíbrio. Então, a ação é necessária. Por isso que a terapia ocupacional, ela tem realmente uma notoriedade para ajudar nesse processo. Resolve? Não resolve. Mas ajuda muito. Ajuda muito. Remédio. Funciona? Ajuda. Pouco. Nos momentos de crise. Mas não resolve. O problema não é físico. Ah, mas quando está muito intenso, um remedinho vai ajudar? Vai. Lógico que vai. Mas só que a pessoa não resolve o problema e fica dependente do remédio. Aí o remédio começa a fazer mal. Vício. Eu estou letrado nisso. Estou letrado. A gente vê isso toda hora. Para quem conviveu com a mãe com 25 anos de depressão, tomando todo tipo de remédio, eu sei de qual é salteado todo o processo. O que resolveu? Trabalhar. Enquanto pôde ter atividade, foi o que ajudou. E muito. Mas o X da questão ainda, para matar o assunto, é o seguinte: a causa de tudo foi o erro feito lá atrás. É aquele erro lá, ou aqueles erros que a gente arrasta nesse processo de culpa pelas encarnações afora. Então, se hoje a gente tem possibilidade de agir, pelo amor de Deus, não façam mal. Porque vai redundar, porque no processo doloroso, muito doloroso, é muito doloroso mesmo. Isso, eu estou falando só de depressão, fora outros e outros casos mais que existem, né? Os vícios, alcoolismo. Pior doença, alcoolismo. Pois é. Então, vamos tentar acabar com as nossas más tendências, diminuí-las, né? Livrar-se delas. Vamos para o próximo, então? Filhos pródigos. Filhos pródigos. O que é pródigo? Essa palavra é fácil, né? Filhos pródigos. Pródigos. Filhos é fácil de a gente entender. Pródigos. O Gastão, né, o que desperdiça. Sinceramente, estou puxando meu cérebro aqui para ver se eu lembro. Quem está com o Google aí para nós? Pródigos. Vamos ver a definição. E a minha cabeça hoje não está muito legal para lembrar disso. Pródigo. É a palavra do filho pródigo, não tem? Tem. É aquele que saiu para gastar as Que coisas. dissipa seus bens, que gasta mais do que o necessário. Gastador, esbanjador, perdulário. Eu ia chegar lá, eu já tinha puxado. Eu tinha puxado o fio da meada. O Google foi mais rápido que eu. Essa aí é uma parte da palavra. uma parte. Então vamos ler. Está em Lucas capítulo 15, versículo 17. E caindo em si disse: quantos jornaleiros de meu pai
tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Olha, essa é uma parábola, né? Uma historinha que foi contada, mas que a gente tem que encaixar ela na nossa vida, né? Então, resumindo, vou contar a parábola que todo mundo conhece. É aquele filho que tinha tudo e quis mais ainda para poder gastar, torrar tudo e ele quis ser feliz. O filho pródigo quis ser feliz. Todos nós havemos de convir que ele quis ser feliz, mas buscou de uma forma equivocada essa felicidade. Muito bem. Então, ele tinha uma vida regrada, uma vida estável, né? Tinha de tudo. Mas quis mais ainda, e o pai concedeu. Olha, notem bem essa parte. O pai concedeu. Então o pai lhe deu tudo que ele queria. Ele foi, torrou do jeito que ele quis, até acabar com tudo. Acabou com tudo. Não tinha mais nada, perdeu tudo. Perdeu de tal forma que não tinha como se manter. E teve que comer até a comida dos porcos para poder sobreviver. Quando não mais aguentou, lembrou-se dessa parte. Quantos jornaleiros de meu pai com abundância de pão e eu pereço de fome? Porque ele estava na pior. E o mais simples funcionário do pai dele tinha abundância. E ele, que era o filho do pai, não tinha nada. Aí a parte mais interessante da parábola. Ele, arrependido, voltou. E o que o pai fez? Acolheu, deu uma festa, mandou vesti-lo com a melhor das roupas. E o que o irmão dele achou dessa história? Ficou indignado, porque ele que tinha ficado junto nunca tinha tido uma festa daquela. Conseguiram traçar o que a parábola quis dizer? Então vamos ver o que manda nisso, tá? Examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. A gente pensa desse jeitinho, né? Quando a gente ouve a parábola, a gente pensa justamente isso aí. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Opa, então tem coisa a mais nessa parábola aqui que a gente não entendeu. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Então, aqueles que erram, aqueles que gastam erroneamente, não é só na riqueza que o fazem, né? Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Então, nas mais diferentes posições em que o indivíduo se encontra, ele gasta suas possibilidades de uma forma errônea. Vamos lá então. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência. Mais uma palavrinha legal. Acabamos de ler perdulário, gastador, né? Faz parte desse. Faz fala do pródigo. Esbanjador, né? Esbanjadores da inteligência. Grandes cientistas da Terra são esbanjadores da inteligência, destilando venenos intelectuais. Usa sua inteligência do mal. Vamos traduzir em português, né, Marcelo? Desperdício. Exato. Indignos das concessões de que foram aquinhoados. Tem um filme aí que eu não assisti, eu ainda vou ler. É do cara que fez a bomba atômica.
Esqueci o nome do rapazinho. É, O nome dele é alemão, eu esqueci. esqueceu? O alemão que foi dos Estados Unidos? Não, o cara que desenvolveu a bomba atômica primeiro. Oppenheimer. Oppenheimer. Robert Oppenheimer. Então, saiu um filme do cara, da vida dele, né? E, bom, tá aí um caso de que uma pessoa que usou a sua inteligência, né, para algo que foi terrível. E que ainda nos dias de hoje nos ameaça. Quem criou isso? O próprio ser humano, usando o seu intelecto. A gente vê nessas guerras aí, agora recentes, né? As armas de destruição são uma coisa fora do comum. Saudade das flechas, das lanças, né? É uma coisa mais romântica, né? Espadas. Hoje só você vê explosão e prédio caindo, explosão e prédio caindo. Olha só. Então, utilização da inteligência para destruição. Olha, isso a gente pode considerar um esbanjamento da sua inteligência para algo errado. Então, se esse indivíduo é um filho pródigo, imagina o que ele vai passar até ele voltar para a casa do Pai. Ou seja, voltar para o equilíbrio realmente das suas energias para a utilização do tempo. Vai passar, vai comer muita comida de porco. Escolha. Então não é só na opulência, no dinheiro, na fortuna, na inteligência. Uma coisa que eu fico podendo dentro de mim, né, são as indústrias farmacêuticas. Eu acho que tem remédios assim, caríssimos, assim, muito caros. Exames, tudo nessa questão de assim, teve desenvolvimento, teve alguém que teve inteligência, e aí você tem uma indústria que retém tudo isso e vende a valores exorbitantes. Pois é, a ideia da escravidão que a gente tinha no passado, né? 2.000 anos, 3.000 anos atrás, 1.000 anos atrás, ainda existe nos dias atuais. O que é a escravidão? Você se utiliza do outro para enriquecer. Só que agora você não precisa mais de algemas, você não precisa mais de chicote. Agora você usa a escravidão de uma outra forma, mais inteligente. E isso gera riqueza? Gera. Naquela época, as mãos calejadas geravam riqueza para os senhores? Gera. Nos dias atuais, o que mudou? A forma. A escravidão é mesmo. Não vou entrar no mérito de algo que eu desconheço, tá? Para falar nesse campo. Mas que a gente sabe que poderia ser bem diferente. Poderia ser bem diferente. Se eu começar a falar tudo que eu acho que está errado, eu vou ser crucificado por muita gente, se não a grande maioria. Porque em tudo a gente encontra um erro. Às vezes, na nossa profissão. Então, quem tem telhado de vidro, não joga pedra para o céu, né? Parei aonde, gente? Aqui do lado lá. Artistas preciosos. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro. Grandes cientistas. Beleza. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência,
destilando venenos intelectuais, indignos das concessões que foram aqui, ó, falei aqui, né? Artistas preciosos gastam por vezes inutilmente a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo no final nos desvãos do relaxamento do crime. Eu assisti por acaso, aliás, o YouTube é minha TV, né? Não assisto mais TV, só assisto YouTube. Ali procuro o que eu quero, o que assisto o que eu quero. Então eu tenho muitos programas que são interessantes. E achei um, passando, assim, por acaso, de uma pessoa falando sobre. Não vou entrar muito profundamente. Falando sobre música. O podcast não tinha nada a ver com música, era outra coisa, coisa espiritual. Mas naquele trechinho estava falando sobre música. Ele estava falando que, mais ou menos assim, na década de 70 havia um movimento chamado New Age. Todo mundo conhece New Age, né? Aquelas músicas mais espiritualistas, né? As músicas que tocam mais a alma. E a pessoa estava falando que era um médium em desdobramento. Ele foi levado a uma reunião em desdobramento, plano espiritual, onde ele presenciou a reunião de espíritos entre aspas, espíritos do mal, né? Que estavam planejando alguma coisa para atrapalhar o progresso evolutivo do planeta. E nessa reunião, eles chegaram à conclusão de que uma das maneiras que ajudaria muito seria através da música, da deturpação da música. Então, a partir da década de 80, segundo os relatos, né, a música ela começou a ter uma conotação diferenciada e depois só foi piorando. Aqui. Deixa eu desligar mesmo, eu não sei aqui, né? E por que eu estava falando isso? Agora me perdi. Os artistas. Os artistas, né? Percebe? Deixa eu ver aqui, senão fica eu. Artistas preciosos gastam por vezes inutilmente a imaginação e a sensibilidade e aventuras mesquinhas, caindo afinal nos desvãos do relaxamento e do crime. Pessoas, não é porque elas têm um dom que elas são perfeitas. Então esse negócio de ter ídolo, eu sou, tal pessoa é meu ídolo, sou fã de incondicional de uma pessoa. Eu não sou de ninguém, não sou mesmo. Tem gente que fala, de jogador de futebol, né? Legal. O Mário foi um bom jogador, né? Um excelente jogador. Em 94, ele praticamente trouxe a Copa para nós. Ele é um bom senador? Neymar é um bom jogador. É bom jogador, sim. Só que os exemplos dele fora de campo são bons. Hoje, a maioria dos artistas tem um gosto duvidoso para mim, né? Põe piercing, põe negócio, tatua, não sei o que, aquilo outro no corpo, como se o corpo fosse uma. E a mente, assim, é estilo. Então tem coisas duvidosas, extremamente duvidosas. Música, as músicas hoje em dia, quer ver como é que a música está ruim nos dias atuais? Eu vou perguntar para vocês aqui. Fale um nome de uma
cantor que foi lançado em 2023. Uma música só que vocês lembram que foi lançada em 2023. O cantor e a música. Fala uma música. Não lembra? Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Mas se perguntar para mim, fala em 1986, música e cantor, eu vou ter que sentar aqui e ficar horas e horas relacionando o nome da música e o nome do cantor. Qual que é a diferença? Ah, você é velho. Não, tem nada a ver com idade. Pois é. Eu não sou da década de 60, mas eu conheço músicas da década de 60. Eu posso falar o cantor e a música. 50. Mas O que é marcante é cultural, né? o que é bom. Exatamente. O que tem de bom hoje? Fala para mim uma obra de arte. Um quadro, uma sinfonia, uma obra teatral. Tudo antigo. Porque minimizou a utilização mal feita da questão artística. Muitos vão falar assim, mas é que hoje a música não dá mais dinheiro. Desde quando artista, ele cria sua arte por causa do dinheiro. Que eu saiba, pelo que eu aprendi, artista ama primeiramente a sua arte. Mas também não vem ao caso. O que nós estamos se referindo aqui é que muitos vão usar os seus dons de uma forma inadequada. Depois que fizeram aquela exposição, não sei aonde aí, que era um homem nu, deitado, e as crianças iam ali para ver um homem nu deitado, dentro do teatro, e falando que isso é arte, educação. Aqui não é lugar para eu expressar o que eu estou pensando. Então, mas é inconcebível. Inconcebível. Em toda parte, vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. Olha, a gente tem que ver aonde que a gente se encaixa aqui. A gente pode não ter muito dinheiro, mas dissipadores de bens, de saber, que você saber, que você sabe, que você entende, você utilizar bem, de tempo. Eu acho que aqui tempo para nós é uma coisa que pega pesado, para mim pega mesmo. De saúde, você desgasta muito a sua saúde física em coisas que não vão te dar retorno. E de oportunidades. Terminando, a luzinha está fraca. São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos, e de hora a hora milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. A parábola do filho pródigo, ela é bem dura nessa questão. Mas o que eu achei interessante é o final dela. Quando ele se arrepende, é uma festa em sua homenagem. Então, diz que há muito mais festa no reino dos céus
quando alguém é resgatado, né? Do que aquelas pessoas que pela vivência normal chegam até lá. Porque a dificuldade é muito maior. Pensa bem, vamos pensar num zumbi aqui. O que eu chamo de zumbi? Aquela pessoa que perdeu a noção de si e é um escravo das drogas. Alimenta-se quando, né? Não tem mais jeito. Passa dias sem comer, só vivendo da droga. O que passa no seu pensamento? Não sei, não tenho a menor ideia. Como que ele vive? Não sei. Parece. Esse domingo eu estava vindo para cá, do centro, e na hora que eu saí de casa, encontrei um rapaz. Ele deve ter mais ou menos de 25 a 30 anos. Mais ou menos. Eu que tenho um pouquinho mais, estou em melhor forma do que ele. Bem melhor forma. O olho vidrado. As atitudes, eu tive que ficar esperto, porque você não sabe o que vai acontecer. Totalmente esperto. Sem contar que ele estava com algo na mão. Os caras têm um delírio ali, poderiam me matar. Então, o que pensa uma pessoa dessa? Hoje não pensa mais nada. O que vai trazer ele de novo a condição, não lá de cima não, uma condição estável igual a nossa aqui, que nós estamos sóbrios, com o pensamento limpo e com os nossos defeitinhos. O que vai trazer ele a essa condição de novo? Dor. Muita dor. E tem alguma coisa que possa se fazer diferente? Não tem. Vamos supor, vamos dar a esse indivíduo um tratamento de desintoxicação das drogas. Dói ou não dói esse período de abstinência? É um fardo, né? É um pesadelo para quem está passando. Já é a dor se manifestando. E depois de muito sofrer essa desintoxicação que vai ser uma briga do corpo com a mente, né? A briga do corpo com a mente. Quer dizer, você já vai ter que impor ali a sua vontade. Já começa a disciplina. Você tem que pôr a sua vontade, senão você cai. Então você já está começando a se erguer a partir daí. Quando eu falo assim, eu vou sair dessa. Tudo bem, é o primeiro passo. Mas aí vem um mundo de consequências que vai te arrastar para trás. A própria dependência química. E aí? Vai doer muito. Tá, chega o período, desintoxicou. A vontade some? Nunca mais. E aí conviver dia a dia com a vontade de consumir, mas você tem que ficar ali firme para não cair. É doloroso ou não é? Então, quando você faz mau uso do seu tempo, mau uso da sua vida, tudo vai ter repercussão em todos os campos, seja ele o dinheiro, igual falou aqui, seja ele na inteligência, em tudo. O tempo. Então compensa fazer o mal? Compensa sair da estrada, certo? Não compensa. As estradas que podem ser nos apresentadas pode ter até uma florzinha até onde os nossos olhos veem. Só que na primeira esquina, onde a sua visão não alcança, você vai encontrar ali os pregos, os espinhos, as pedras, os obstáculos.
você vai nesse caminho. E quando você quer voltar, você olha para trás, para voltar lá no início, você vai ver que vai ter que passar tudo de novo, pelos pregos, pelos espinhos, pelas pedras, pelos obstáculos, até voltar à condição que você está. Então é a dor disciplinando, mostrando, se for por esse lado, olha o que vai acontecer. Está aí. E passa a mão na cabeça da gente? Passa. Olha nos hospitais, quanta gente sofrendo. Pega o drama de cada um. O que fizeram a Deus para estar nessa condição? O que fizeram é o que a gente faz. Quando a gente tem um mau uso das nossas possibilidades, da nossa inteligência, do nosso estudo, do nosso tempo, da nossa arte. Então o caminho sempre foi e sempre será o mais simples, aquilo que o Cristo nos exemplificou. Amor, bondade, fraternidade. Viu? Toda aula, toda terça-feira eu falo das mesmas coisas. Toda. Porque é isso que verdadeiramente vai nos levar adiante. O resto são coisas que nós traçamos, são obstáculos que nós pusemos na nossa vida. Então, nós que já achamos que despertamos para a realidade da vida, que coloquemos em prática o que o Evangelho nos orienta. E são poucas coisas. Se for analisar, não é muita coisa, não. O Evangelho tem muito exemplo, muita passagem, mas o que a gente verdadeiramente tem que fazer é pouca coisa. É ser bom, ser útil, ser ativo no bem, trabalhador, estudioso, empático, simpático. Tão difícil assim? Eu creio que não. Não é não. Quais são os dois temas que nós vimos hoje, só para a gente arrematar? O primeiro chama-se Não é de todos. E filhos pródigos. Filhos pródigos foi o último. Não é de todos. Falou dos desditosos, né? É. Os que não têm. E da maldade. Desditosos, maldade e mau uso. Praticamente foi essas advertências, né? Então, que nós não sejamos maldosos, não sejamos voluptuosos, não sejamos superficiais, não alimentemos nosso orgulho e vaidade, não sejamos vingativos, não destilemos veneno. Nós temos uma fonte pura no nosso coração de sentimentos, mas quando nutrimos sentimentos de ódio, orgulho, raiva, vingança, é como se da onde deveria nascer uma água pura e cristalina que sacia a sede do próximo, nós estamos gerando espinhos, dor e sofrimento para nós e para o outro. Então, que a gente faça bom uso das nossas possibilidades. Façamos muito bom uso. Porque quando a vida cobra, ou seja, quando a nossa consciência cai em si, a gente é mais duro do que a gente imagina com a gente mesmo. Tanto é que um dos problemas, voltando ao caso da depressão, que a gente falou, um dos maiores problemas da depressão é o sentimento de culpa, que se arrasta por muitas e muitas gerações.
Então, essa dica que eu sempre dou aqui: errar, todos nós vamos errar. Mas admitam o erro e consertem. Eu errei, não vou errar mais. Mas não guarda isso dentro de si, porque isso só vai fazer adoecer o espírito. E quando o espírito adoece, posteriormente o corpo também adoece. Então, para que não tenhamos um futuro de dores e expiações terríveis, façamos a higiene hoje da nossa mente e do nosso coração. E aí, com toda certeza, norteados no bem, no Evangelho, na boa disposição, no trabalho voluntário, no cristianismo, não tem como dar errado. E se hoje ainda as coisas estão dando errado, é porque tem resquício, estão pagando, não quitando. Pensemos assim: hoje eu estou com essa dorzinha, estou quitando alguma coisa do passado. Hoje estou com esse probleminha, estou quitando alguma coisa do passado. Mas hoje eu estou construindo um novo ser, muito mais forte, muito mais justo, muito mais trabalhador, muito mais honesto. Vamos para essa linha que a gente vai ter sucesso, se Deus assim nos iluminar e proteger. Que Deus nos abençoe. Boa semana a todos. Muita paz. E dá-nos para nós.